Olá, meu nome é Felipe Bulbarelli e eu edito os episódios do Reino em Pessoa. Se você quiser conhecer mais sobre produção musical, edições de podcast, siga meu Instagram, febuba ou Felipe Bulbarelli. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro. Eu sou a Pamela Campos. E esse é o ORPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Antes de iniciar nosso bate-papo, você que nos acompanha, que curte nosso trabalho, nos ajude a seguir fazendo esse rolê. Acesse aí www.apoia.se/ORP e seja um colaborador, uma colaboradora do nosso projeto. Nos pague um cafezinho. Esse recurso é utilizado para fazer as edições, gravações e toda a produção do nosso conteúdo. Esse episódio tem o oferecimento da editora Recriar e da editora Saber Criativo. Sem dúvidas, as duas editoras com os melhores livros de teologia lançados no Brasil. E também da Faculdade Unida de Vitória, o melhor curso de teologia EAD do país, que inclusive nós estudamos lá. Hoje a gente tem o privilégio de receber nada mais, nada menos que o Kenner Terra aqui, está com a gente aqui, nosso professor, inclusive, da faculdade. Então a gente tem que tratar bem, porque as notas do semestre dependem disso. Mas o Kenner é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele é pastor, como eu já disse também, ele é professor aqui na Faculdade Unida de Vitória, é membro da Associação Brasileira de Interpretação Bíblica e da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. Estou falando tudo isso, o currículo do cara é grande, você está pensando que ele é um senhor, um velhinho, mas não é não, Kenner tem carinha de menino, novo. Seja muito bem-vindo aqui, privilégio ter você com a gente aqui, Kenner. Valeu, gente, é um prazer, gostei muito da carinha de menino, sabe? Você me deixou mais novo aí, sabe? Tô pensando no ponto extra no fim do semestre. Valeu, é um prazer estar aqui, Gibran, Pamela, Walter, é sempre bom discutirmos esses temas nesse espaço tão aberto como é aqui o Reino em Pessoa. Já participei de outros movimentos que vocês organizaram, acompanho o trabalho de vocês, é uma alegria estar aqui. Então, Kenner, o privilégio é nosso. E a gente sabe que você é um cara muito novo, mas com uma trajetória tanto pastoral quanto acadêmica muito grande. Conta aí pra gente um pouco da sua caminhada. Como que você se tornou pastor? Como que você entrou pra teologia, pra academia e tal? Beleza. Bom, cara, é o seguinte, eu me converti, né? Eu me tornei evangélico, fator de família católica, a minha mãe, a minha avó, sempre muito católicos. Inclusive, minha avó ainda é muito católica, com quem tem um diálogo muito interessante, né? E eu precisei para fazer teologia para perceber que era possível dialogar com a minha avó em paz, sem querer assim, convertê-la a qualquer custo, né? Depois de alguns anos que eu fui entender isso. Então, assim, a minha família toda é uma família católica e eu me tornei evangélico numa igreja pentecostal, eu era bem novo. Tinha aí 16 para 17 anos, uma Assembleia de Deus aqui na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. Eu falo com vocês aqui do Espírito Santo, de Vila Velha. E logo no iniciozinho assim, por conta de uma série de experiências comuns no espaço pentecostal, eu fui pro seminário com um ano, cara, com um ano assim de convertido. Eu fui pro seminário da Assembleia de Deus lá em Pindamonhangaba, o IBAD. Não sei se vocês já ouviram falar dessa instituição, mas é muito conhecida entre os assembleanos, entre os pentecostais. Estudei ali 3 anos, 2 anos e meio, para ser bem exato, e aí percebi que o nível acadêmico não era aquilo que eu esperava, né? Porque mesmo ali num espaço cheio de limites e restrições, eu consegui ter acesso a alguns textos, então decidi mudar e me transferir para o Seminário Batista do Sul, lá no Rio de Janeiro, na Tijuca. Ali recomecei o meu curso, né? Recomecei o curso de teologia. A minha graduação em teologia durou quase 7 anos por conta disso aí. E no finalzinho da graduação, eu entrei no mestrado em Ciências das Religiões, aqui na Unida chamamos de Ciências das Religiões, mas lá na UMESP, Ciências da Religião. E no mestrado eu estudei Bíblia, né? Fui na área de Bíblia. Lá se chamava Literatura Antiga do Mundo Bíblico. Isso, na época, esse era o título da linha de pesquisa. Terminei o mestrado em Ciências da Religião e voltei para Aracruz, né? Voltei para Aracruz, ainda na Assembleia de Deus. Depois de um tempo, entrei no doutorado, também estudando Bíblia, aí estudando literatura apocalíptica. E nesse tempo, me transferi, saí da Assembleia de Deus, me desviei, né, como alguns gostam de dizer, e fui para a Igreja Batista. Me tornei um seminarista, assim, um doutorando da Igreja Batista, em Petrópolis. E aí fiz um processo de transição ministerial.
e me tornei pastor batista depois de 3 anos. Terminei o doutorado e aí comecei a trabalhar lá na Unigran Rio, que tinha um curso de teologia em Duque de Caxias. Na época, quem coordenava o curso era até o Alessandro Rocha, um grande teólogo batista, que morreu há alguns anos, infelizmente. Perdemos muito no Brasil, na teologia brasileira, por conta disso. Aí, em 2015, a Faculdade Unida abriu um processo seletivo para o mestrado e para a graduação. Eu, então, passei por esse processo e entrei aqui na Unida em 2015. Então, a minha história, assim, né? Eu tenho inicialmente, comecei na caminhada evangélica numa instituição, num espaço pentecostal, me transferi para a Igreja Batista, me tornei um pastor batista. A minha formação é metodista, mas também estudei numa instituição luterana, quer dizer, eu sou de verdade ecumênico, pelo menos academicamente falando. E aí, eu durante um tempo pastoreei uma igreja aqui em Vitória. Depois de 2017 fiz uma transição pastoral e hoje eu caminho aqui na equipe pastoral com a Igreja Batista em Praia do Canto, com o pastor Uziel aqui, que é liderança lá na Rede Miqueias, que é um espaço muito interessante de discussão sobre igreja e missão integral e etc. Então isso é um pouquinho do que eu fiz, escrevi alguns livros. A minha área de formação é Bíblia, né? Bíblia e linguagens da religião. E a partir dessas pesquisas em Bíblia, em literatura cristã dos primeiros séculos, eu entrei aí nessa discussão sobre experiência religiosa, né? Que é um tema muito importante para as pesquisas do cristianismo ou dos cristianismos dos primeiros séculos. E a partir do tema da experiência religiosa, eu voltei a me preocupar com a questão do pentecostalismo, dos movimentos carismáticos, porque percebi que aquilo que nós observávamos no primeiro século, de alguma maneira a tradição pentecostal se coloca como uma fonte de resgate, uma restauração dessas experiências. Foi aí que eu comecei a estudar um pouco e mergulhar, assim, no tema da hermenêutica pentecostal, a maneira como os pentecostais interpretam o texto bíblico, e não só o texto bíblico, né, mas a realidade. Então, hoje, eu estou aí nesse horizonte de pesquisas em Bíblia, hermenêutica, movimentos pentecostais e etc. É um pouco disso que eu fiz e tenho feito. Incrível, Kenner. Você é tão crente que tem até terra no nome, né? Pois é. Achei muito legal que você participou ali da Unigran Rio, que é uma faculdade de teologia, né? Que até a minha igreja mesmo faz parte. Eu sou de Duque de Caxias, aqui do Rio. Olha que legal. O mundo é muito pequeno, o mundo evangélico, né? E aí eu fiquei achando muito interessante na sua caminhada, né? Essa caminhada evangélica, que a gente que é brasileiro tem como característica essa coisa, principalmente da década de 70, 80 para cá, né? Que a demarcação denominacional já não é tão presente. A gente acaba pegando um pouquinho de influência de cada uma delas e trabalhando a nossa religiosidade. Aí eu queria saber, assim, você que é uma das pessoas, até pela sua trajetória, né, que você acabou de contar pra gente, que afirma a importância da religião e a fé protestante, né? Mesmo diante da nossa sociedade como um todo, cada vez mais secularizada, né? E inúmeras contradições, você ainda vê uma importância na religião e no protestantismo? Você ainda vê possibilidade de diálogo, de mudança através da nossa fé? Pois é, né? Essa pergunta, ela é fundamental, porque eu acredito demais na religião. Primeiro porque a religião ela é algo que constitui a coisa mais profunda da gente. Nós somos seres religiosos. Nós olhamos o mundo de forma religiosa. Então a religião, ela, mesmo quando profetizaram seu fim, não houve este fim. Tem uma frase bonita do Rubem que ele diz que na sepultura de Deus choveram muitos outros deuses, né? Há uma ânsia religiosa em nós. É difícil você pensar a história da humanidade sem pensar a experiência religiosa, sem ter a experiência religiosa presente. Então, assim, primeiro eu sou um religioso. As pessoas gostam de dizer, tem um conceito, eu não sou religioso, eu não quero ser religioso. Eu entendo o que significa, eu entendo o que isso quer dizer, mas em termos estruturais, somos religiosos. Agora, a religião pode servir para o bem ou para o mal. Não é? A religião pode servir como instrumento de libertação ou de claustro. A religião ela é uma expressão que depende muito dos grupos que nela estão, né? Então, de certa forma, a religião me parece importante porque ela é fundamental. A religião é um sistema, não é? É um sistema que produz compreensão de mundo. A religião ela serve como um instrumento para a leitura da realidade. E se nós entendermos que a linguagem é o que constrói mundos e fora da linguagem, de alguma maneira, não é possível a realidade, então a religião é fundamental como sistema simbólico discursivo, né? Porque compreende
estabelece e funda mundos, né? Eu penso que a partir desses pressupostos que aqui eu apresento, a religião ela é fundamental, necessária e intransponível. E a tradição protestante, de onde falo, né, esse mundo evangélico, considerando a nossa história, ele também tem uma potência de transformação. Ele é uma forma de compreensão de mundo, de ação sobre o mundo, que tem o poder de trazer libertação, autonomia. É um conteúdo de sabedoria que tem a capacidade de gerar novas relações. Contudo, como nós temos percebido, especialmente aqui no Brasil, há uma tendência da tradição evangélica se aliar a discursos e a perspectivas que diminuem ou impedem essa potência de transformação que esse fenômeno religioso tem. Então, naturalmente, eu acredito, sim, eu acredito no protestantismo, eu acredito na história do protestantismo, eu acredito na tradição evangélica, mas acredito que para que a gente consiga realizar essa força transformadora, há necessariamente um caminho a seguir. E o caminho a seguir é o caminho mesmo do Evangelho como instrumento de libertação, o resgate das memórias da tradição protestante, o resgate do lugar do protestantismo nos movimentos de libertação na história. Eu sei que nós somos marcados por uma série de contradições históricas e agora também presentes, mas, ao mesmo tempo, eu acredito na força do Evangelho. Eu acredito na libertação que há nas memórias de Cristo. E essas memórias são exatamente as mesmas que devem animar a nossa existência enquanto igreja, não é? Eu penso assim, o protestantismo, ele tem potências, como a religião tem potências. Cabe a gente ativar as potências de libertação, as potências que podem ser materializadas a partir das memórias do Cristo, o Cristo de Nazaré, aquele que escolheu pelos fragilizados e fragilizadas. Quer dizer, a fé cristã tem potências que podem transformar, sim, o mundo. Precisamos articulá-las bem. Ô camarada, mas pensa comigo aqui. A gente está nesse país predominantemente religioso, né? Acho que o censo de 2010 falava que 87% da população se confessava cristã. E apesar disso, né, essa predominância religiosa, a gente não consegue perceber um salto ético, um salto, sei lá, muito pelo contrário. A gente vai vendo que nós somos o país do ódio mesmo, da violência contra a mulher, da violência contra os negros. A gente vai cada vez mais se lançando, né, em rankings negativos, que na maioria das vezes são até contrários a essa mensagem de Jesus e tudo mais. Então, assim, apesar da gente até entender essa importância dessa religião, mas como é que você acha que se articula isso? Assim, a gente está nesse momento desse país extremamente religioso, mas ser tão controverso essa nossa perspectiva religiosa. Pois é, isso está bem linkado ao que falamos aqui há pouco, né? Nós somos um país religioso, um país cristão, como você mesmo disse, com o protestantismo crescendo, os pentecostais também. Quer dizer, é um país que a maioria supostamente considera as memórias, a tradição vinculadas a Cristo, não é? E ao projeto do reino. E, ao mesmo tempo, é um país com tantos problemas. Isso porque essa tradição cristã, essa tradição protestante, tem considerado muito pouco o que é essencial. Nós temos, de certa forma, perdido de vista o que é importante na fé. Isso é histórico, é uma construção histórica. É uma construção histórica que transformou a presença dessas tradições do Brasil uma presença pouco transformadora, pouco engajada em temas importantes. Quer dizer, você tem uma série de exemplos. Quando você olha a Frente Parlamentar Evangélica, que não tem só evangélicos lá, mas representam aí, de alguma maneira, essa ideia do evangélico ocupando espaços. Você percebe que as agendas, que as preocupações representam coisas muito sem impacto significativo para essas questões estruturais. Então, eu acredito assim, que o protestantismo, que a tradição cristã brasileira, aqui recortando para o mundo evangélico, protestante, perdeu de vista a sua função, perdeu de vista o conceito de missão, de presença pública relevante. E isso por conta de uma série de razões, entre elas a formação teológica, a maneira como pensam a fé, o jeito de funcionar nas igrejas que se estabeleceu. Eu entendo que seria possível mesmo uma mudança, e eu acredito nisso. Eu não acredito em grandes mudanças apoteóticas, né, como alguns temas vinculados a avivamento, essas coisas. Eu acredito em um trabalho nas bases, eu acredito em uma conscientização teológica substancial
Eu acredito numa ação que pode se estabelecer a partir da igreja local, dos movimentos locais, dos movimentos preocupados com o evangelho, a ocupação de espaços, de grupos com uma perspectiva muito mais consciente, muito mais progressista. Quer dizer, essa tradição cristã que se estabeleceu no Brasil, ela tem pouco impacto porque a visão de evangelho que se estabeleceu ao lado desta igreja que também foi constituída no nosso país, é uma perspectiva evangélica pouco transformadora e distanciada do que nós entendemos como projeto do reino. Então, há muita gente, não é? Muita gente professando essa fé cristã, igrejas gigantescas, mas pouca presença de um evangelho transformador das memórias do Cristo que nós encontramos na tradição do Novo Testamento. Kenner, eu fiquei me perguntando assim, porque a gente é jovem, né? A gente tá vendo os movimentos que estão rolando como um todo no Brasil e toda uma busca por um avivamento. E é realmente isso que você falou, sem uma preocupação aprofundada com as questões sociais e tudo mais. Mas eu também penso assim, por a gente estar consumindo muito de uma teologia que não é propriamente brasileira, né? Da nossa realidade, do nosso cotidiano, e muito mais voltada a uma pegada mais colonial, né? Exportada assim dos Estados Unidos, principalmente. Você acha que a nossa igreja, e aí eu digo a igreja brasileira, né, anda meio perdida também por conta disso? Você acha que é uma questão de falta de hermenêutica a respeito da própria palavra, né, numa visão teológica que colabore com essas questões sociais? Você acha que existe um caminho plural que a gente possa chegar para alcançar esse lado? A teologia ela precisa ter a capacidade hermenêutica de entender o seu tempo. Então a estratégia de importar teologias para o Brasil ou para a América Latina é, na verdade, um caminho para preservar as coisas como estão. Quando você ouve alguém falando de que as afirmações teológicas são atemporais, acontextuais, esse tipo de estratégia retórica inocente, na verdade, ela não leva em consideração que tais afirmações só corroborarão ou fortalecerão o jeito como as coisas estão. Porque se eu não sou capaz de ler o meu tempo para produzir o discurso sobre Deus, naturalmente, as transformações não podem acontecer. Quer dizer, somente com um olhar sensível, somente com um olhar criterioso em relação às questões contextuais, as questões que nos cercam, seremos capazes de fazer uma teologia que responda a essas questões. Uma teologia, como você mesmo diz, que é resultado só de traduções de outras perspectivas e preocupações, porque os Estados Unidos, a Europa, né, têm preocupações diferentes, preocupações completamente diferentes às nossas, não é? E isso há muito tempo já ouvimos e lemos. Só é possível fazer uma teologia capaz de responder às questões do nosso contexto se tivermos um olhar hermenêutico sensível aos dilemas da nossa realidade. Então, acredito sim, Pamela, que esse tipo de prática teológica que desconsidera que toda teologia ela é construída a partir do chão onde eu piso é somente uma estratégia retórica para permanecer as coisas como estão. E é interessante porque esse tipo de modus operandi da teologia, ele não se apresenta como contextual também. Quer dizer, quando eu traduzo uma teologia americana que lida com outras questões, que está preocupada com outras coisas e torno-a como se fosse um bem nosso, naturalmente a gente perde de vista o que realmente é nosso e quais são as nossas questões. Eu não quero dizer que as teologias produzidas em outros países, em outros continentes, não sejam importantes. Elas são importantes, elas podem ajudar, mas precisam ser consumidas criticamente a partir dos dilemas do nosso contexto, das nossas questões. A maneira como o Brasil funciona e as estruturas que aqui se estabelecem precisam ser analisadas com muito critério para que a teologia responda a essas questões. Se a teologia não responder a estas coisas, ela se torna irrelevante e continua legitimando o jeito como se funciona até hoje. Então, uma boa teologia seria uma teologia feita a partir de uma interpretação sensível às nossas questões e a nossa realidade. Então, Kenner, não sei se você conhece o professor Alonso Gonçalves, mas eu acho que sim, e também tem o nosso amigo Gideon Alencar. Ambos vão dizer em distintos momentos que o rosto do protestantismo na América Latina é o pentecostalismo, mas ao mesmo tempo a gente vê, né, que as influências de pastores e teólogos na internet, no Brasil, não são pentecostais. Mas você se assume um teólogo pentecostal.
Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é pentecostalismo, o que é ser um teólogo pentecostal e também por que os teólogos pentecostais e os pentecostais em si, na igreja, no cotidiano, sofrem tanto preconceito. Pois é, eu estava até conversando com o Gibran sobre isso, né? Eu sou um pastor batista, como diria um teólogo amigo, né? Com pentecostalidade. A minha história é uma história de formação pentecostal, né? Eu costumo dizer, eu sou um pastor batista pentecostal, um pentecostal batista, né? E não seria nada estranho, porque pentecostais aqui no Brasil têm uma relação histórica e de origem com a tradição batista. Mas, assim, o pentecostalismo, ele é um movimento que vai romper exatamente com essa perspectiva racionalista de pensar a fé. E tem uma coisa que é próprio desse horizonte racionalista de pensar a fé, que é a negação do corpo. Quer dizer, qual que é a lógica da formação dos dogmas, daqueles conceitos atemporais? É que a razão é capaz de chegar a verdades, e essas verdades, elas são para além dos contextos e se aplicam a qualquer lugar. Típico dessa teologia protestante, tradicional, estabelecida no mundo moderno, de se instrumentalizar de sistemas racionais e uma racionalidade moderna, né, para a formação e discurso teológico. O pentecostalismo surge, de alguma maneira, como um rompimento disso. Se tem uma coisa que caracteriza o pentecostalismo, como diria o teólogo Harvey Cox, é o seguinte: o pentecostalismo ele preenche um déficit estático, né? E esse déficit estático, ele recoloca, por exemplo, o lugar do corpo. O corpo também como espaço de produção da teologia. A experiência é isso. O pentecostalismo é esse movimento que surge no início do século XX, mas antes dele, né, antes desse período aí, desse start, nós temos outros movimentos que também valorizam a experiência, valorizam o carisma, dão lugar para a corporeidade e influenciam os primeiros pentecostais. Mas esse pentecostalismo, como nós chamamos hoje, que é um movimento plural, ele é marcado por valorizar a experiência, por valorizar a presença dos dons. Quando um pentecostal afirma que Deus, que o mesmo Deus lá, que o Espírito que agiu entre os discípulos age hoje, ele está rompendo com aquela visão naturalista de mundo, dizendo e afirmando que as expressões sobrenaturais são possíveis hoje, né? Por isso que os pentecostais são tratados como movimentos restauracionistas. Os pentecostalismos são tratados como movimentos restauracionistas porque eles restauram, supostamente, né? Eles reanimam práticas e experiências do primeiro século hoje, no nosso tempo. Então esse foi o grande avanço quando surge o pentecostalismo. O avanço de perceber a experiência sobrenatural deste Deus que se dá hoje como se deu no primeiro século. Então, se podemos caracterizar assim, em poucas palavras, o que é o movimento pentecostal, e os movimentos pentecostais e carismáticos são expressões de uma percepção de Deus que acredita nesta relação direta com o sagrado. Os pentecostais acreditam na irrupção do divino e na presença dos carismas. Então a experiência é fundamental para a compreensão da origem dos pentecostais, dos pentecostalismos e dos movimentos carismáticos. E naturalmente o lugar do corpo nisso, né? A glossolalia, a profecia, né, as experiências revelatórias, a lógica das emoções como parte do processo de conhecimento de Deus. É uma outra epistemologia. Se você tem uma epistemologia moderna, racionalista, agora, com a irrupção dos movimentos pentecostais, você tem uma epistemologia afetiva, como diriam alguns pesquisadores e pesquisadoras do pentecostalismo. Então, o movimento pentecostal é essa presença na tradição cristã, em que os carismas, a experiência, a corporeidade têm um espaço significativo. E isso é libertador, de alguma forma, né? E serviu para empoderar grupos excluídos, porque deu voz a pessoas que não tinham voz naquele protestantismo hegemônico e etc. Se eu pudesse falar assim, de forma bem resumida, o que seria o pentecostalismo é um movimento plural, que tem experiência como uma expressão importante da sua fé, que apresenta uma outra epistemologia e que coloca o corpo, dá ao corpo um lugar especial para a prática cristã. Kenny, eu vou te falar um negócio. Você estava falando sobre você ter se convertido nas igrejas pentecostais. Na minha infância, eu vestia terninho, gravatinha, era pregador mirim, era aquela coisa fantástica, fogo puro e tal, não sei o quê. Pregador mirim também? Pregador mirim também? Era, mano.
Era um negócio que... E eu vou te falar um negócio, brother. Eu não, assim, eu tenho paixão por essas experiências fenomenológicas, pelo carisma, pelo catarse. Alguns amigos meus até me criticam, esses meus amigos mais reformados e tal. Falou, camarada, segue seu rolê aí com Deus aí, deixa eu aqui no meu manto, que eu adoro esse negócio. Por exemplo, eu amo o Nilson Gomes falando, cara. Eu gosto de mensagem daquele jeito. Uma pena que, infelizmente, quando eu tô nesse ambiente do púlpito, eu não consigo ter essa mesma performance, infelizmente, né? Mas eu sou apaixonado com esse negócio. E eu vou te falar uma coisa, assim, na periferia, de repente, você até pode falar melhor pra gente e tal, esse rolê dessas pessoas invisíveis, que a gente passa por elas todos os dias, o porteiro, o faxineiro, a porteira, a faxineira, e que ninguém fala nada, não dá nem um bom dia, mas chega lá na terça-feira, 9 horas da noite, ela tá com o microfone na mão, no púlpito. Isso é uma coisa que, assim, só uma igreja pentecostal traz pra periferia, né? Por isso até que eu queria que a gente batesse um papo nesse sentido, assim. O motivo, talvez, das igrejas pentecostais terem tantas, assim, nas quebradas, na periferia, será que é esse rolê de tirar essa população da invisibilidade? Por que você acha que na periferia as comunidades pentecostais são tão fortes? Eu até falei sobre isso esses dias aqui no Twitter, né, no Instagram e tal, porque estava rolando uma discussão a respeito disso. Pregador, pastor, não sei como eu posso nominá-lo, dizendo o seguinte: os pentecostais, os reformados, os tradicionais não estão nas comunidades carentes, porque quando alguém se converte, sai de lá. Não sei se vocês viram isso. Não sei se vocês ouviram esse negócio. Eu vi esse absurdo, eu vi. Eu sei o nome do sujeito. Exposed. Rapaz, Não invoca não. Eu nem sei o nome do cara, eu li lá, mas faz tempo que eu li, nem lembro. É um nome esquisito, né? É um nome meio esquisito, assim. Bom, a questão é a seguinte: os pentecostais sempre estiveram lá, sempre. Eles surgem lá, né? Os pentecostais surgem lá. O que é o movimento pentecostal no início do século XX? É um grupo de negros, pobres, mulheres. Imagine isso aqui, num contexto americano do início do século XX. Mulheres, negros, brancos, crianças, estrangeiros, pobres, todos juntos cultuando. De uma forma que analfabetos, semi-analfabetos poderiam participar, liderar, organizar orações, enquanto você tinha uma tradição protestante que era profundamente magisterial, né? Escolástica. Você, do outro lado, você encontrava grupos que viviam a experiência do Espírito, independentemente da sua classe, cor, gênero, porque era a forma destes viverem de maneira empoderada a experiência do Espírito. Quer dizer, há pesquisadores que vão dizer o seguinte, que os movimentos pentecostais, eles se disseminaram nesses grupos e nas extremidades exatamente porque o êxtase, a experiência estática, ela é sempre incluidora. Quando você chega numa igreja pentecostal, você percebe que o pastor está ali falando, ele tem um lugar de poder, mas uma mulher negra pode levantar em profecia e até ele, e todos vão se calar para ouvi-la. Você falou aí de pessoas, né, de personagens que... E ela falar, eis que te digo, eu até tremo. Pois é, o pessoal quer ver uma coisa? Qual foi o movimento que deu mais voz a mulheres na história? O movimento cristão. Qual foi o movimento que possibilitou que negros pudessem ser empoderados e liderar, e falar, e ensinar, enquanto brancos e ricos estariam sentados ouvindo? Os movimentos pentecostais. E onde está isso? Por que isso? Porque a experiência estática, a experiência do empoderamento estático, ela não tem barreiras, ela explode as estruturas estabelecidas, ela é progressista. Então, eu acho que é um equívoco demais, é um equívoco gigantesco interpretar os movimentos pentecostais como se fossem por si só movimentos fundamentalistas, movimentos que legitimam o poder. Isso pode ter acontecido, sim, na caminhada. Nós temos isso, nós temos grupos que se instrumentalizam, mas a experiência carismática pentecostal, em sua história e nas suas raízes mais profundas, representa o contrário disso. Então, essa coisa do êxtase e de um espírito que empodera, isso é democrático. Isso é democrático e alcança esses espaços. Então, os pentecostais são de lá, surgem de lá. Eles sempre estiveram lá. Então, quando vão chegando nos países, nas cidades, eles vão exatamente alcançando estes grupos. É interessante
que inicialmente os movimentos pentecostais, eles alcançaram especialmente as regiões que foram menos afetadas pelos processos de modernização, entendeu? Enquanto as tradições protestantes tradicionais, os outros protestantes estavam ali vinculados e muito bem adaptados aos espaços mais urbanizados, a uma elite branca, mais esclarecida, alfabetizada, você tinha exatamente esses traços estáticos, essas experiências estáticas acontecendo em regiões periféricas e empoderando esses grupos. Então, os pentecostais, por conta da linguagem e da experiência, alcançam e alcançaram e sempre alcançarão especialmente estes grupos. Você não precisa de uma formação acadêmica profunda para que tenha experiências no espírito. Quer dizer, a religião do livro, ela é também uma religião que dá prioridade a quem lê e é capaz de interpretar esse texto. Não que o pentecostalismo desconsidere o texto, não é isso. Mas a tradição pentecostal surge possibilitando que as experiências, inclusive, iluminassem o texto. E para além do texto. Para alguns isso parece uma coisa assim perigosa, não é? Que pode produzir, sim, uma série de exageros e essas coisas serem instrumentalizadas para legitimarem, inclusive, a opressão, mas, ao mesmo tempo, essas mesmas experiências serviram para libertar, para empoderar e ainda servem. Assim, o que a gente percebe é que essa coisa do empoderamento do espírito, da liberdade da experiência estática, esses detalhes da tradição pentecostal alcançam especialmente as regiões mais periféricas do país. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil, ele é marcado por essa mística, né? O Brasil ele é marcado por essa mística, por uma série de razões. E é neste momento, com esse poder simbólico religioso que os pentecostais têm, que eles se impõem sobre os outros grupos. É muito comum você encontrar ali uma irmã de uma igreja pentecostal, que tem na sua casa dias especiais de oração, e o pessoal dos bairros ricos da cidade irem lá para receberem a bênção, para receberem oração, para ouvirem, né? Aqui mesmo em Vitória tem um lugar, tem uma missionária, né? E ela, na casa dela, diariamente funcionam encontros de oração. E na sexta-feira é o dia que ela fica de manhã até a noite orando. E você tem a presença ali, e é num bairro muito pobre aqui da Serra, e ela é uma mulher negra, mãe solteira, gente de tudo quanto é canto dos bairros ricos da Grande Vitória, fazendo fila para ouvi-la, para receber oração, para estar naquele ambiente sagrado, sabe? Naquele espaço carismático. Quer dizer, uma mulher negra, periférica, mãe solteira, tendo aos seus pés médicos, engenheiros e gente considerada da classe elitizada aqui, da elite capixaba. Quer dizer, isso só é possível por conta desse poder, dessa experiência de êxtase que essa mulher vive. Para além de ser simplesmente uma experiência de alienação, eu gosto de ler isso como uma experiência de empoderamento. E esse empoderamento se dá para além das estruturas formais da religião cristã protestante. Por isso que é tão mais fluido, que alcança espaços que outras tradições não alcançam. Por isso que está aí nas periferias e sempre esteve. Não sei se eu consegui, assim, responder, Gibran, a sua questão. Eu diria, numa proposta mais de descrição do fenômeno, eu atribuiria a experiência estática para além da formação, para além da classe, para além da cor, para além da origem, para além da orientação sexual. Esse empoderamento do espírito como a causa, essa experiência do êxtase, como a causa do movimento pentecostal alcançar esses espaços aí que outras tradições não alcançam e estarem lá. Nossa, eu tô toda arrepiada aqui, não poderia concordar mais com você. E eu também fiquei pensando sobre a questão do corpo e do êxtase e a própria relação que os fiéis, né, pentecostais, ou que estão dentro dessa realidade pentecostal, manifestam suas emoções, né? Eu sou de uma família que a minha parte de mãe é batista, né? Reformada e tal, tradicional, e a minha parte de pai é da Assembleia de Deus, é pentecostal, tem a galera metodista wesleyana, mas que tem essa coisa mais carismática,
E aí eu percebo como que esses cultos onde você dá ênfase nesse discurso emotivo é bom, no sentido de que a gente tem pessoas ali, por exemplo, homens, e aí eu vou falar do meu pai, né, que é pernambucano, cabra da peste mesmo, não chora em casa pra nada, e de repente ele tá ali naquele culto, vem uma senhora, bota a mão na cabeça dele, ora, e ele derrama as lágrimas dele, né, e melhora os relacionamentos afetivos dele de alguma maneira, porque ele se permite sentir coisas que dentro do universo secular, nesse papel que ele tem de homem da casa e líder e tal, ele não se permite. E ali, nessa religiosidade estática, a gente consegue manifestar isso. Mulheres também que trabalham duro, trampam pesado a semana toda e não exploraram suas emoções, na igreja conseguem colocar isso através de seus testemunhos, através da oração com outras irmãs. Então eu concordo muito com você nesse sentido. Eu só queria abrir um parênteses aqui, você disse uma coisa muito interessante, né? O teu pai, cabra da peste, né? Nordestino, que não chora em casa e chora lá no espaço religioso, pentecostal, carismático e tal. Ainda o Harvey Cox, ele fala o seguinte, que a tradição pentecostal carismática, ela ativa uma espécie de religião primitiva na gente. A religião, ela é uma expressão das nossas profundidades, né? Assim, religião é êxtase, religião é lágrima, religião é rito, é culto, é mito. Religião, ela lida com profundidades arquetípicas, religião, ela é corpo. Foi nessa história do protestantismo na modernidade, por conta da hipervalorização das estruturas racionais, de um tipo de racionalidade, que essas coisas todas foram sendo tiradas da experiência religiosa e tratadas como um problema, porque no mundo moderno, na modernidade, o corpo é um problema. As experiências são um problema para o acesso à realidade. Se eu quero acessar a verdade, se eu quero acessar a realidade, eu preciso fazer de maneira objetiva, neutra, e a minha cabeça precisa, e os métodos precisam domesticar o meu corpo para que ele não atrapalhe, não é? Inicialmente, para que não permitisse que a instituição determinasse a verdade e a razão alcançasse por si mesma, mas depois negando o próprio corpo, ou seja, negando a minha vida, minhas memórias, minha experiência. E essa experiência pentecostal, essa experiência carismática, ela vai alcançar essa profundidade do homem religioso, que é primitivo não no sentido negativo, primitivo no sentido mais profundo, estrutural. Então, essa coisa do êxtase é próprio da religião. A sensação que eu tenho é que os protestantes, na modernidade, não gostavam muito de religião. E daí vem essa expressão, eu não sou religioso. Eu quero repetir isso. Eu entendo qual é a questão disso. Porque falam assim, eu não sou religioso. No sentido daquela coisa da religião como um processo litúrgico, dogmático, enclausurador. Eu creio na liberdade da experiência com Cristo. Eu entendo. Mas, sendo bem chato com a questão do conceito, somos religiosos. E o pentecostalismo ativa exatamente isso. Essa coisa religiosa na gente, que é essa profundidade das nossas experiências, dos nossos dilemas. A religião lida com a morte, não é? Lida com as situações limite, quer dizer, essas situações limite aí, elas são o espaço frutífero para a religião. Então você chega numa religião ou numa experiência cristã que valoriza o êxtase, aí a questão da morte, do sofrimento estão muito presentes, e o discurso tem esses temas estão lá e vão ativando na gente as profundidades. Por isso as emoções estão perto, estão por ali. Então é um saber sobre o mundo que é um saber que dá espaços para coisas que aquela racionalidade moderna, aquele racionalismo moderno não permitiria. Por isso que teu pai, este homem formatado numa perspectiva de masculinidade que não chora, chega num espaço religioso, vai chorar, vai abraçar, vai beijar, vai... Agora, você diria, mas Kenner, isso pode alienar, não é? Tirar a pessoa da realidade, fazer com que ela agora mergulhe nessa mística e esqueça o mundo. Interessante, né? Porque quando você olha os sermões, os discursos do Seymour, ele vai falar sobre racismo. Quando o Seymour vai separar os líderes no movimento que começa ali na Rua Azusa, ele diz, precisamos colocar somente negros. Ele está sendo preconceituoso, não está querendo brancos. Porque ele sabia o que era violência racial e vivia na pele. E a experiência estática no espírito fazia com que ele percebesse o quê? Em Deus não há diferença entre negros e brancos. Quer dizer, isso é transformador, isso é... revolucionário. É revolucionário. Quer dizer, mas essa revolução se dá especialmente por isso que você acabou de dizer aí, por colocar o lugar do corpo de volta na religião.
Desculpa, Pamela, você me provocou essa fala aqui na hora que você citou a experiência do teu pai aí. Não, eu achei maravilhoso. E pra mim, eu tenho muito carinho pela experiência pentecostal como um todo. Eu sou uma batista muito da fajuta, né? Porque eu convivi na minha igreja em processo de pentecostalização também. Tinha glossolalia nos cultos, era muito comum, a gente viveu isso, né? E toda a questão do manto, que eu sinto um horror, assim, uma falta muito grande das minhas vigílias. Mas, assim, eu também fico curiosa por uma questão que eu acho que está muito dada, que você acabou de apontar, o racismo, né? Que surge uma crítica muito forte da academia a respeito do pentecostalismo, como se fosse, assim, não só dos intelectuais, mas da nossa sociedade que não está dentro do meio evangélico como um todo, entendendo o pentecostalismo como esse espaço alienante, né? Esse espaço fanático que não permite a pessoa ter senso crítico. E eu fico me perguntando como foi para você, que é um intelectual, né? Tá dentro da academia, trazendo esse título com você, se identificando como pentecostal. Tem espaço na academia, né? O espaço da academia é o espaço do pentecostalismo também, porque você é um sujeito pentecostal e tá ali. Como que foi essa caminhada, ter que lidar com esses olhares, com prováveis julgamentos assim, a respeito da sua identidade religiosa e tá ali sendo diferente do que as pessoas defendem como pentecostalismo hegemônico também? Veja, a primeira coisa, nós precisamos admitir que as críticas aos movimentos pentecostais são legítimas. A tradição pentecostal, ela foi se transformando, você encontra, sim, figuras, movimentos, lideranças que se utilizam mesmo dessa tradição, né, carismático pentecostal para uma série de coisas, para fortalecimento de poder, para manipulação, para projetos políticos. Não é à toa que, de alguma forma, o projeto político que se estabeleceu no Brasil a partir de 2018 tem a presença das outras tradições religiosas e cristãs, obviamente, mas os pentecostais e os carismáticos abraçaram em sua maioria. Além disso, você tem também a presença de movimentos e de práticas pentecostais que produzem outra coisa a estas coisas todas que nós falamos até aqui. Então, primeiro você precisa admitir que realmente as críticas são legítimas, têm o seu lugar. O problema é quando essas críticas não consideram o ethos pentecostal, quando essas críticas não consideram também os movimentos pentecostais que alcançam lugares, pessoas e fazem coisas que as outras tradições não conseguem. Quando o movimento pentecostal se dá também como esse processo de libertação, quando não consideram a história do pentecostalismo, quando não consideram os outros agentes pentecostais. Quer dizer, é o mesmo equívoco em tratar todos os evangélicos como se fosse uma coisa só. Temos críticas que precisamos fazer ao mundo evangélico? Faço de dentro. Os evangélicos no país, como nós conversamos aqui no início do nosso bate-papo, e me parece que a maioria seguiu um caminho meio que apóstata, assim, né? Uma espécie de apostasia da fé cristã, porque não é possível a tradição evangélica alimentar projetos e ainda continuar evangélica, projetos de violência, de preconceito, de racismo, de louvor a ditaduras, essas coisas todas aí. É muito complicado você conceber a tradição evangélica apoiando isso. Apoiou historicamente também, mas como também resistiu. Entende? Então, assim como o ser humano é complexo e cheio de contradições, as tradições religiosas também são. Então, não dá para generalizar. Não existe só um tipo de evangélico no Brasil. Nós temos muitos evangélicos e grupos evangélicos diferentes. Ah, mas é a minoria. Ok, é a minoria, mas existe, tá aí. A mesma coisa com os pentecostais e as tradições carismáticas. Nós temos um grande número de pentecostais e carismáticos que realmente se renderam e continuarão se rendendo a projetos políticos, econômicos, sociais, religiosos que não promovem libertação, que não promovem transformação, que legitimam o status quo, que fortalecem a violência, etc. Mas a história do pentecostalismo e a prática pentecostal, seu ethos e a prática pentecostal revelam aí um movimento transformador e um movimento de produção de vida, né? Esse é o primeiro ponto, sabe, Pamela? Admitir isso. Admitir e tratar de forma honesta e justa as tradições religiosas e as práticas cristãs aqui. Por outro lado, a academia, durante um bom tempo, sempre, porque era uma academia profundamente racionalista, e ainda é, sempre tratou a tradição pentecostal como um desvio irracional, e etc.
Só que de uns anos para cá, os próprios pentecostais estão entrando na academia, né? Nós temos o RELEP, vocês citaram aí, né? Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, que reúne pentecostais ou pessoas que se identificam com o pentecostalismo como eu, que estão estudando o pentecostalismo na academia. Quer dizer, durante um bom tempo, as pesquisas sobre o pentecostalismo eram pesquisas feitas por não pentecostais, que tratavam de maneira muito pejorativa o pentecostalismo. Nós temos, sim, uma obra do Richard Shaw, que trabalha a tradição pentecostal de uma forma muito mais afetiva, no sentido positivo, tratando o pentecostalismo e percebendo o lugar do pentecostalismo no Brasil, etc. Mas encontramos também muitos outros trabalhos que lidam com o pentecostalismo como se fosse uma aberração, como se fosse uma distorção, um equívoco. Especialmente esse grupo que produziu esse tipo de olhar sobre o pentecostalismo, esse grupo vinculado ou a um horizonte muito racionalista da academia ou a tradições reformadas, quer dizer, reformados estudando o pentecostalismo e dando o seu veredito. Se por um lado nós temos a presença mesmo de pesquisas sobre o pentecostalismo e espaços acadêmicos que tratam o pentecostalismo com muito preconceito e como uma espécie de desvio ou fratura da tradição protestante, nós temos também agora a presença de pentecostais na academia. Então os pentecostais estão, eu diria, invadindo a academia, especialmente nos cursos vinculados aí às ciências humanas. Aqui mesmo na Faculdade Unida, no mestrado e agora no doutorado, nós temos vários pentecostais. Nos programas de pós-graduação em ciências das religiões ou ciência da religião, nós temos a presença maciça de pentecostais, homens, mulheres, estudando o pentecostalismo e de pentecostais estudando outras áreas, em outras áreas das ciências humanas. Hoje é muito comum você encontrar faculdades pentecostais com uma boa formação, né? Então, quer dizer, se durante um bom tempo a pesquisa sobre o pentecostalismo era realizada por gente que não gostava ou tinha críticas profundas e por vezes injustas ao pentecostalismo, hoje, dentro da academia, nós temos a presença de pentecostais fazendo ciência, produzindo pesquisas sobre o pentecostalismo e sobre outras áreas, o que vai aí diluindo um pouquinho esse preconceito em relação aos movimentos pentecostais dentro da academia. Então, você chega num programa aí de mestrado, doutorado, você encontrar muitos pentecostais. Isso já diminui aí aquele peso do preconceito e das acusações injustas. Pessoalmente, como eu disse, eu caminhei inicialmente na tradição pentecostal. No meu caso, sabe, Pamela, foi diferente. Alguns afirmam que ao irem para a academia, deixam a tradição pentecostal ou deixam a preocupação com o mundo pentecostal, né? Comigo foi o contrário. Ao me aprofundar na academia, no tema experiência religiosa, ao pesquisar a literatura apocalíptica, a literatura cristã dos primeiros séculos, a literatura pseudepígrafa e apócrifa, ao estudar esses temas, ao me preocupar com os textos bíblicos, com as linguagens da religião, ao me aproximar da questão vinculada às teorias da linguagem, do texto, análise do discurso, essas coisas todas me deram um start, assim, sabe? Foi tipo uma intuição que eu tive que me colocou de volta ali no campo das pesquisas ou no campo do pentecostalismo, da hermenêutica pentecostal. Então, para mim, a minha experiência não foi negativa, eu tive problemas por conta da experiência pentecostal e estar na academia. Na verdade, já estando na academia, produzindo coisas, que eu retornei o meu olhar ao mundo do pentecostalismo e especificamente à hermenêutica e à teologia pentecostais, entendeu? Entendi, eu queria te fazer só mais uma pergunta, porque eu fiquei realmente curiosa, assim, eu também divido essa experiência que você teve de relação, de se aprofundar mais com a sua própria espiritualidade, com a religião, dentro da academia. Aconteceu bastante comigo durante o meu TCC e depois agora no mestrado, mas eu fico me perguntando assim, eu não sei se você está à frente de uma igreja, se você está vivendo ainda em comunhão, eu fico me perguntando como que foi, assim, lidar com essa coisa de estar na academia, porque eu não sei se você viveu isso também, mas quando eu comecei a me aprofundar, né, com os meus estudos e tudo mais, eu senti uma certa barreira com os meus irmãos em Cristo, assim, em geral, que as pessoas achavam que eu estava intelectualizando demais a palavra e não estava vivendo uma experiência religiosa de fato. Eu estava colocando o meu esforço muito mais para dentro de uma intelectualidade do que trabalhando mesmo, né, a minha relação em Deus e tudo mais. Eu queria saber se você chegou a viver isso, esse tipo de conflito, de você sentir as pessoas tendo esse tipo de barreira com você ou te colocando nesse lugar de que a sua preocupação agora não era mais
voltada para a sua religião ou para a sua adoração a Deus, mas sim uma coisa mais intelectualizada? Na verdade, a minha entrada na academia se deu num espaço religioso, né? Numa instituição metodista, uma instituição batista, para estudar teologia, para estudar ciências da religião. Quer dizer, de alguma forma, as minhas preocupações giravam em torno ali do mundo da fé, da religião, da igreja. Então, na minha experiência pessoal, claro, você ouvia ali e acolá, ouvia, né, a crítica do tipo, esse tipo de formação diminui a piedade, etc. Mas eu tomei uma decisão na minha caminhada. Teve uma época em que eu pensei muito em não continuar vivendo a minha experiência religiosa em comunidades de fé, na igreja. Eu tinha decidido mesmo que iria me aprofundar e viver a vida acadêmica, esqueci da comunidade, no sentido assim, institucional, né? Mas não sei. Por conta das minhas experiências e memórias, não foi possível. Eu, de alguma forma, continuei acreditando na igreja, acreditando na comunidade de fé. Então, esse momento rápido que eu tive de interesse, de desvinculação, assim, né, de afastamento da comunidade de fé, foi muito pequeno, foi um tempo insignificante. Então, o tempo todo, em toda a minha trajetória, eu sempre estive no espaço da comunidade de fé. E ali aperfeiçoando, inclusive, a maneira como pensava a academia. Na minha experiência assim, pessoal, né? A academia me ajudava a modelar a forma como eu caminhava na comunidade e a comunidade de fé me ajudou muito na articulação dos meus trabalhos acadêmicos. Então, eu sempre tentei fazer essa tradução. Eu sempre tentei andar nessa fronteira e conjugar as coisas, né? Então, assim, pessoalmente, eu não tive muitos problemas por estudar, por estar na academia, porque de alguma forma eu tentava traduzir isso para a minha caminhada de fé. Agora, conheço muita gente que, por conta da sua formação acadêmica, foram atacados, perseguidos, excluídos, vistos com desconfiança em suas comunidades. Mas isso, para mim, é uma ignorância, perdem os dois. Eu não consigo pensar teologia senão caminhando com o povo, né? Teologia caminhando com as comunidades de fé. É na comunidade de fé que você vai traçando as suas preocupações acadêmicas e na academia você vai articulando melhor a sua caminhada de fé. Hoje eu pastoreei durante 3 anos uma igreja, como pastor líder da igreja. Ela era uma igreja, era uma célula, assim, né? Era um grupo pequeno, virou igreja e tal. Aí depois de 2017 eu pedi a associação pastoral porque não estava dando conta e continuei na comunidade. Fui para uma outra igreja aqui, como eu disse, para compor aí uma equipe de pastores e ajudar na comunidade aqui. E isso sempre me ajudou muito. Então, a minha relação com o mundo acadêmico, eu sempre tratei como uma caminhada vocacional. Eu não consigo separar as coisas, entendeu? Pamela, eu lido com a minha formação acadêmica como uma possibilidade de aperfeiçoar a minha existência enquanto um sujeito na comunidade de fé. E a minha vida lá na comunidade de fé me ajuda a entender melhor e a organizar a minha vida acadêmica. Na minha trajetória, assim, esses dois mundos, por mais que em um momento eu pensei mesmo em separá-los de vez, mas na maioria do tempo da minha vida, esses dois mundos sempre estiveram em diálogo. Por mais que algumas críticas, alguma desconfiança surgisse, eu sempre lidei muito bem com isso. Agora, é verdade que é possível mesmo que em muitos espaços, como já vi, testemunhei, pessoas que foram alvos de uma série de ataques e preconceitos e desconfianças porque estavam supostamente vivendo na academia, o que os tiraria de uma vida piedosa. Esse tipo de leitura precisa ser corrigida com urgência, de um lado e do outro, entendeu? Porque também existem alguns que acham que não, que o mundo acadêmico não tem nada a dizer e não tem nada a fazer, ou você, ou você é acadêmico ou é pastor, ou você é acadêmico ou está trabalhando na comunidade. Eu acho que esse dualismo aqui atrapalha. Ainda citando o Alessandro Rocha, que foi um cara fenomenal, um pastor batista, pós-doutor em teologia, foi diretor da cátedra da Unesco de literatura, de leitura lá na PUC do Rio de Janeiro. E ele sempre dizia isso, a gente sempre conversava sobre isso. Ele dizia o seguinte: não é possível pensar teologia academicamente se não estivermos alimentados e na caminhada dos dilemas da comunidade. E essa comunidade também, que tem os seus dilemas, precisa dessa academia para que ela possa repensar a sua fé,
mesmo que seja doloroso e isso produza alguns conflitos. Mas essa relação, esse diálogo Então, Kenner, escutando tudo que você tem falado aqui através das perguntas da Pamela, eu achei bem legal você falar que você faz esse serviço de um cara de dois mundos, né? Tipo assim, fazendo essa dicotomia que não existe, mas só para ficar fácil aqui da galera entender, que é o sujeito da academia e o sujeito da igreja, que muitas vezes esse sujeito é separado pela própria igreja, que eu falo, porque eu tenho uma experiência de estudos teológicos que é um pouco no âmbito de ser leigo mesmo, de fazer um estudo através de orientação, de livros, estudando em seminários que não são graduação. A partir do momento que a gente começa a estudar teologia acadêmica, a gente começa a sofrer esse preconceito mesmo pela igreja, porque a gente tem um instrumental muito maior para desconstruir uma série de normativas e sensos comuns, né, que a gente vive no meio da nossa comunidade. E aí a minha pergunta para você seria uma pergunta bem simples, essa questão da polarização, porque a gente discutiu aqui uma polarização no sentido de narrativas teológicas, né, que acontecem entre reformados, pentecostais e tal, mas a gente sabe que dentro do ambiente da igreja existe uma polarização muito grande atualmente no campo político. E aí você, que é um cara que está na academia e tanto na igreja como pastor, como que você faz para lidar com essa polarização política dentro da sua comunidade de fé e como que você usa o seu trabalho, as suas pesquisas para ajudar essas pessoas da comunidade a não serem tão polarizadas assim e a criarem um ambiente de mais paz, assim, de uma discussão mais saudável? Boa pergunta, difícil também, porque é o seguinte, primeiro eu tenho lado, eu acho que isso é fundamental. Nós temos lado, não é possível você não ter lado, né? Qualquer lado tá bom, não é isso. Nós não vamos diluir essa polarização fingindo que não há lado. Há lado, sim. Infelizmente, o Brasil está dividido. O Brasil está, isso aí é inquestionável. Alguns um pouquinho, mais confusos, não sabem bem, mas nós temos aí uma divisão que, inclusive, bloqueou o diálogo, bloqueou a conversa, né? Bloqueou o respeito, bloqueou a possibilidade do sentar à mesa, etc. De certa forma, deixar bem claro, olha, há um lado. Eu acredito que esse lado aqui seja o mais coerente com a minha consciência e com aquilo que entendo sobre o Evangelho. E, a partir daí, tentar construir espaços em que você consiga respeitar o outro lado. Tanto eu do lado de cá, como o outro do lado de lá, e encontrar lugares comuns. Dentro do ambiente da comunidade de fé, você precisa encontrar lugares que sirvam para a mesa, que produza a mesa. E esse lugar que produz mesa não será habitado por gente que tenha a mesma perspectiva. O que tem que haver aqui é um senso de respeito, de limites, quer dizer, entender o limite do outro. Na prática, aqui, o que eu faço não é fingir que eu não tenho lado, mas tentar entender os limites do outro e dialogar a partir dos horizontes daquele outro e assim construir lugares e possibilidades em que o outro também me respeite. Eu acho que um ponto fundamental é o encontro, é o tete-a-tete, é a celebração em comunidade. Eu sei que hoje não é possível porque estamos numa pandemia, mas existem outros lugares, né? Aqui os espaços online e tal. O que eu percebo é que nós só acirramos o ódio diante dessas perspectivas diferentes quando não estamos capazes, quando nós evitamos o encontro. Eu sei que existem algumas situações que são impossíveis mesmo, sabe? É como se não fôssemos capazes de diluir essa ira, essa luta, né? Essa trincheira. Eu sei que existem situações, existem inclusive experiências nas igrejas que parece quase que impossível de ser vencido ou diluído. Só que o caminho, mesmo diante dessas aparentes impossibilidades ou dessas impossibilidades, o caminho é resistirmos na lógica do amor. Acreditar na potência do amor. Acreditar na potência do encontro. Acreditar na potência do diálogo, criar espaços assim, falar e tratar os temas com a rigorosidade, a verdade necessárias, mas com a sensibilidade, compreendendo as limitações do outro. Então, assim, a igreja está internamente dividida? Está. As pessoas estão em um tipo de conflito profundo, quase que intransponível? É verdade. O único caminho não é negando o seu posicionamento, não é fingindo que não tem lado, mas me parece que o único caminho é a criação de espaços que produzam o encontro.
o falar firme à luz da sua consciência, mas que seja sensível às limitações do outro. E colocar em prática a lógica da mesa, né? Que de forma simbólica, né? A mesa como lugar da diversidade, um lugar que tem grupos que pensam diferentes, de forma diferente, de pessoas que estão mais para a esquerda, outros mais para a direita, e ao mesmo tempo, nessa mesa, encontrar o lugar comum do Evangelho. Eu acredito, então, assim, pensando em termos práticos, deixar claro que há lado. Eu, como pastor, como professor, escritor, como gente que está aí discutindo, gente que está na academia, está na igreja, olha, eu tenho um lado. O lado é esse aqui. Eu entendo que este é o horizonte mais compatível com a minha consciência e com o Evangelho. Agora, a partir daí, eu preciso avaliar como eu lido com o outro, como eu falo isso que creio e entendo, qual a capacidade que tenho de ser sensível às limitações do outro e criar espaços para que essa lógica da mesa seja possível. Eu acho que resolveremos, ou pelo menos enfrentaremos de maneira eficaz, essa igreja dividida se considerarmos detalhes simples, antigos das memórias aí do Evangelho. Um deles tem a ver com a mesa, com respeito às limitações do outro e se abrir para ouvir o outro, o encontro, o cuidado com a forma como trata os temas, nunca negando o que crê, mas tendo a sensibilidade necessária para perceber as limitações do outro e criar nesses espaços da igreja, criar mesmo um discurso ou visibilizar discursos que estejam mais próximos da lógica do amor, de uma ordem do amor, né? De uma ordem da sensibilidade com o outro, dos limites do outro, e assim produzir uma caminhada mesmo com essas diferenças, mas uma caminhada com potência, com possibilidade do encontro e do respeito com as alteridades e as perspectivas diferentes. Não sei se isso ajuda. Você acha que isso ajuda? Se a gente não encontrar um caminho de diálogo para a nossa sociedade, o que a gente vai conseguir fazer nesse país, né? Agora ainda sobre isso, né? Essa coisa do diálogo. Só que esse diálogo, e aí pensando na igreja, ele não parte de lugar nenhum, né? Quer dizer, eu não vou para um diálogo sem ter lugar nenhum, sem estar em lugar nenhum. Eu acho que esse é o ponto. Eu entender que o outro pode vir para esse diálogo de outro lugar. Entende? Entender que esse... Mas é quase uma condição sine qua non, né? Porque se ele não estiver num lugar diferente, não há mais diálogo. Não é diálogo. A voz é uníssona ali. Então, é uma situação que eu acho que nós esquecemos de pensar nisso, que o diferente existe e é preciso que ele exista para que a gente consiga caminhar, né? Exatamente. Outro dia, aqui na questão prática, né? Rolou aqui na comunidade uma série de tensões por conta de posicionamentos políticos que vocês aí indicaram já no seio aqui da igreja local. A sensação que eu tive foi o seguinte, é que os dois lados é como se não aceitassem a existência do outro, entende? É como se não fosse possível a existência do outro. Eu, sinceramente, é muito difícil para mim entender uma igreja que se adequa e engole um projeto que é um projeto de morte. Me parece muito estranho. Para mim é difícil de entender, sabe? É uma coisa que não entra na minha cabeça, mas eu preciso considerar que se isso existe e se pessoas estão envolvidas com esse tipo de discurso, não é negando a existência deles ou, de certa forma, excluindo a possibilidade deles existirem ou não considerando que eu resolverei ou pelo menos começarei um caminho mínimo de encontro, né? De construção, de transformações, se eu estiver disposto a sentar com estes, se eu estiver disposto a dialogar, se eu estiver disposto a aceitar a existência deles. Se eu estiver disposto, inclusive, a pensar e a organizar a minha fala sendo sensível a eles. Aqui em Vitória, nós organizamos um grupo de líderes, pastores, pastoras, evangélicos e tal, preocupados com a forma como a igreja estava sendo conduzida aqui, né? Porque aqui me parece que esse projeto político que se estabeleceu, bolsonarista, foi muito mais assim, potente, né? Quase 70% da igreja apoiando, votando, etc. E criamos um fórum Evangelho e Justiça. E qual que era a proposta? Alcançar nas igrejas locais as pessoas e criar espaços em que o tema dos direitos humanos fossem considerados. Quer dizer, você tentar encontrar um lugar comum que, de certa forma, é um outro horizonte para pensar a fé à luz do que se estabeleceu aqui, nas igrejas aqui. Sabe, deu certo até certo ponto, porque eu testemunhei gente chegando nesse lugar comum que
não suportariam dialogar e que dialogaram, porque sentaram na mesa, porque perceberam a possibilidade do outro, por mais esquisito que fosse, ter a sua leitura sobre a realidade, sua leitura sobre a fé, e foram encontrando no lugar comum dos direitos humanos, da história do protestantismo, direitos humanos, o evangelho e os direitos humanos. Quer dizer, nesse lugar aqui, que é um lugar possível, também a possibilidade de ouvir o outro, de encontrar o outro, dialogar com o outro em toda a sua alteridade. Eu acho que os lugares comuns, e esses lugares comuns que refletem as memórias do Evangelho, podem ser instrumentos eficazes para diluirmos ou enfrentarmos esta guerra, né? Esse dualismo que se estabeleceu no Brasil, né? Se estabeleceu também nas comunidades de fé. Camarada, nós vamos chegando aqui ao final, e eu acho que essa sua fala é importante, que realmente é muito difícil a gente entender como é que esses projetos de morte, né, estão assentados, às vezes, no seio da nossa igreja, mas isso seria uma discussão longa. Mas eu gosto de resgatar aqui na memória algumas ações, algumas falas, inclusive, né, até mesmo do Marx também vai dizer isso, sobre essa condição, né, de todo esse sistema, né, de trazer esse condicionante mental da população mesmo, literalmente, né, alienada por esse processo, não consegue fazer essas flexões. Então, confesso que 2018 e tal, eu mesmo era bem menos tolerante com as lideranças que sabem o que estão fazendo, que entraram aí nessa onda de poder, tolerância zero. Mas cada dia mais a gente vai vendo, né, que as pessoas que, infelizmente, as pessoas que votaram 17, elas não são fascistas, né? Não existe esse projeto de o seu João, a dona Maria, que é diácono aqui da minha comunidade a vida inteira, né, que votou 17, esse cara não é fascista, essa mulher, o brasileiro não é fascista. Eu me recuso a encarar isso, como a gente pensar que a nossa população, que os evangélicos são fascistas. Eu não consigo me resignar a isso. E agora eu consigo pensar esse efeito manada, né? Então, se a gente não tiver essa postura que você está trazendo para a gente aqui de maneira fantástica, a gente não consegue fazer o clique, dar o start para essa pessoa, para o seu Zé, para a dona Maria. Você viu esse negócio aí? Então, dá para reconsiderar? Graças a Deus, Brasil afora parece que está dando, né? Muita gente aí está retomando a consciência e falando, pera aí, olha o que eu fiz, né? Então... Pois é, só que parece que tem alguns grupos, né? Não sei se eu posso falar esquerda brasileira, não sei se eu posso falar isso, né? Que ainda insistem em olhar esse seu Zé, essa dona Maria, esse evangélico, como um fascista ignorante que deve ser excluído da discussão pública. Você está entendendo? Essa coisa de que essa intelectualidade libertária que, na verdade, não alcança a vida dessas pessoas que produzem o Brasil, que fazem o Brasil existir. Quer dizer, esse Brasil que nós queremos transformar, que nós queremos tornar mais justo. Então, assim, esse preconceito também, esse estigma, eles não ajudam em nada, entende? Eles impedem a linguagem, eles bloqueiam os contratos de linguagem, como diriam lá os teóricos da linguagem. Eles bloqueiam o contrato de linguagem, os conceitos parece que não se... como se fosse uma conversa em línguas diferentes, e que no final vai redundar em quê? Em esses grupos serem cooptados exatamente por aqueles que são capazes de comunicar. E por vezes esses que são capazes de comunicar vão comunicar produzindo o que foi produzido no Brasil nesses últimos anos. A coisa da construção do diálogo e também a estruturação de um contrato de linguagem que possa alcançar... Claro. Como tudo, né? É isso aí. Kenner, quero te agradecer. A gente tem que encerrar aqui por conta do nosso tempo. Infelizmente, a gente tem essa limitação. Mas o papo é maravilhoso, né? A gente poderia aqui seguir nesse papo por horas e horas, mas eu espero que a gente possa fazê-lo de repente aí, você mostrando como agora um bom capixaba, hospitaleiro, né? De repente convidando a gente para uma muquecazinha aí. O seu latifúndio, tomando uma cervejinha, aí esse papo vai longe. Show! Não, é lógico, e aqui isso é o melhor, né? É o melhor. Nós só estamos fazendo assim porque não tem outro jeito. Na próxima, a gente faz desse jeito aí que você falou. Não, tamo junto. E quero te agradecer, camarada, por separar esse tempo, bater esse papo com a gente, por essa lucidez. Muito obrigado, é um privilégio a gente ter você aqui nesse nosso programa. Eu que agradeço, foi um prazer dialogar com vocês aqui.
O Reino em Pessoa é um movimento importantíssimo porque consegue alcançar aí esses espaços da internet, do Instagram, essas coisas que por vezes nós ficamos de longe, olhando de maneira desconfiada. Vocês estão conseguindo produzir um conteúdo progressista, crítico, num lugar que poucos, da nossa perspectiva, gostam de estar, né? E vocês estão ocupando isso, produzindo muito conteúdo, muita coisa boa, e estar aqui com vocês e somar é uma honra para mim. Fantástico. Agradecer os nossos participantes de sempre aqui do Reino em Pessoa. Obrigado, Walter. Obrigado, Pamela. Para você que nos escuta aí, leva um beijo, leva um abraço da gente. Programa simples, mas revolucionário. Aquele abraço. Falou, valeu!